Boa noite. Tudo bem com vocês? Confesso que eu estou estreando aqui hoje. É a primeira vez que eu venho fazer um estudo nessa casa. De antemão já agradeço a todos, a Ana, a todos que me convidaram. E espero que eu esteja à altura desse nosso encontro, dessa nossa noite. O tema que me foi proposto é No Bom Combate, Palavras de Vida Eterna, capítulo 148. E o versículo, faz parte dos livros onde Emmanuel traz um versículo do Novo Testamento. O versículo é da carta de Paulo aos Timóteos, a segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Combater o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo. Para a gente começar, o que nós sabemos de Paulo? Podem falar, não acho ruim não, é bom que vocês me ajudam. Apóstolo dos gentios, bacana. Por enquanto vocês estão tímidos, não tem problema não. Depois, à medida que vocês quiserem conversar, pode fazer a fila aqui que eu empresto o microfone para cada um. Tranquilo? Então vamos lá. Paulo, antes disso, Saulo, nasceu entre 5 e 10 da era cristã. Então ele é algo em torno de 5 a 10 anos mais novo do que o Cristo. De uma família com certos recursos, Nasceu na cidade de Tarso, em Cilícia, aonde era uma cidade naturalmente mercantilista e também um centro intelectual. E todos buscavam ali, principalmente os pais de Paulo, de Saulo à época, dar a ele o entendimento necessário para se formar enquanto judeu, enquanto a religião deles. Essa região seria hoje a Turquia para nós, nessa nossa atual divisão geográfica. Saulo buscou esse aprendizado nas sinagogas, nas escolas que haviam à época, e buscou com um certo conforto, vamos dizer assim, pela capacidade que a família dele tinha em dar condições para isso. Normalmente eles conseguiram a condição de romanos, vamos dizer assim, a cidadania romanos, e isso normalmente era concedido àqueles, ou a quem Roma devesse grandes favores, ou quem tivesse uma condição melhor, uma condição mais abastada de comprar esse título. Então eles tinham essa condição, esse título de romanos. Na adolescência, ele buscou aperfeiçoar o aprendizado que os pais lhe deram, buscando aprender outras línguas. Ele era poliglota, buscando ter um aprendizado mais arrefecido, porque era a intenção dele seguir como um chefe de uma sinagoga. Seguiu esse aprendizado. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que eu estou trazendo toda essa história de Paulo, que no nosso estudo de hoje é um personagem principal. Saulo, essa eu vou ter que colar, que eu não sei de cor, era uma tradução para o nome para aquele que era revelador. Então, enquanto Saulo, ele seguiu os caminhos que a religião da época o dava, o encaminhava. E enquanto defensor do judaísmo, ele começou a perseguir os cristãos. Ele começou a seguir em frente na defesa da sua religião. A princípio não era contra os cristãos, mas a favor do judaísmo. E eles entendiam o seguinte: se você não é judeu, você é contra o judaísmo. E
principal, talvez o início dessa caminhada dele, foi quando ele perseguiu, prendeu e dilapidou, né, apedrejou Barnabé. Não, desculpa, Estevão. E apedrejou Estevão. Onde originou, né, aliás, essa história está muito bem contada no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Mas quando ele fez isso, ele veio a descobrir depois que Estevão era parente da sua noiva. E aí já começou a bater nele um certo arrependimento. Contudo, ele precisava seguir o que o judaísmo pregava para ele. Ele tinha que continuar defendendo aquilo que ele aprendeu tão arduamente, com tanta vontade. Ele tinha que defender isso com, como nós dizemos hoje, com unhas e dentes. Então ele continuou. E a caminho de Damasco, já na entrada de Damasco, com várias cartas de Roma, autorizando a prisão de tantos outros cristãos que ali tinham, ele foi ofuscado por uma luz muito forte. Que luz era essa? Muito bem, Jesus. E o que Jesus falou com ele? Essa todo mundo sabe. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que significava dizer, por que você está atrás de mim, da minha doutrina, sendo que você será um grande defensor dela, sendo que você a abraçará com um grande empenho, com grande vontade. E aí termina a primeira parte de Saulo, o Saulo combatente, o Saulo que atacava, o Saulo que enfrentava, o Saulo que defendia o judaísmo. E aparece aí Paulo. A tradução para Paulo é humilde, completamente diferente, quase o oposto de Saulo. E para a missão a que ele se propunha, a que Jesus o convidou, era o nome perfeito a ser empunhado daí para frente. Cabe a gente dizer agora que Paulo teve isso como uma grande missão, mas assim como o próprio Espiritismo, aonde Kardec desempenhou o papel fundamental de codificador, e caso Kardec não tivesse aceitado essa missão, outros a teriam aceitado, também Paulo aceitou uma missão necessária. Porque até então, Pedro e os demais apóstolos vinham defendendo aquilo que o Cristo ensinou, mas após a partida de Jesus, eles ficaram meio que arrefecidos, meio que tomados pelo próprio materialismo. Paulo não. Paulo, a partir daí, e após os seus 3 anos no deserto, alguns livros trazem 3 anos na Arábia, mas não a Arábia como a gente consegue, como a gente compreende hoje. Ela poderia ser ao norte da Síria, onde havia algumas tribos árabes, ou mesmo mais ao sul da Turquia. Mas então, Paulo, após esses 3 anos, voltou a pregar não entre os judeus, como os apóstolos faziam, mas ele buscou todo aquele que quisesse ter ouvidos para ouvir a sua história, a sua pregação, as notícias do Cristo que ele trazia. Meio que inspirado, e para nós que somos espíritas, sabemos que inspiração é uma das modalidades da mediunidade, ele trazia as informações que o próprio Cristo o informou. E seguia, passando por toda aquela região que hoje a gente conhece como Israel, Palestina, Síria, Líbano, seguiu pregando por toda aquela área e formando igrejas. E chamando a atenção
como era muito característica de Paulo também, principalmente na sua época anterior. Ele chegou, me parece que junto aos Gálatas, e alguns deles, apesar de ter ouvido a sua pregação e ter aceito o cristianismo, haviam desistido, haviam voltado a não acreditar em nada. E ele os chamou em uma das cartas e disse: como aceitas e depois dispõe de tal conhecimento? Continua, persevera. E aí a gente entra na segunda parte do nosso versículo: guardei a fé, combati o bom combate, guardei a fé. Nesse momento em diante, Paulo foi xingado, perseguido, apedrejado, ferido, até ser... faltou a palavra, como é que fala quando cortam-se todas as partes do corpo? Brigado, até ser esquartejado. Mas perseverou, manteve a fé, manteve a confiança. E mais importante que isso, praticou aquilo que lhe era inspirado, praticou tudo aquilo que lhe era ensinado. Ele que antes apedrejava, aceitou, não de bom grado, né? Mas aceitou ser apedrejado em nome de Jesus. Aceitou ser perseguido em nome de Jesus, mudando a sua conduta, mudando a sua forma de agir e de pensar, mudando mesmo o seu modo de tratar os demais, porque quando cobrador de impostos, quando defensor do judaísmo, ele era ferrenho, ele era incisivo, e já nessa segunda etapa, ele era dócil, ele era amigo, ele era aquele que ensinava, aquele que dividia. Emmanuel traz para a gente no texto de hoje, no Bom Combate, que existem dois tipos de combate. O primeiro combate que Saulo travou contra os cristãos, perseguindo, apedrejando, matando, prendendo, maldizendo. E nós temos isso hoje, no nosso mundo de hoje. Guerras, palavras chulas, desrespeito. Ainda temos isso. A necessidade de ser superior ao outro. Porque eu sou o chefe, eu tenho que saber mais que você, eu tenho que ser mais esperto que você, eu tenho que ser mais consciente que você. É um combate, é uma briga, é uma disputa que a gente sofre enquanto nessa etapa que nós estamos encarnados, dia após dia. Mas Emmanuel traz um outro combate, um outro esclarecimento, que é o que aconteceu com Paulo, no que nós chamamos aqui da sua segunda etapa da vida. É o combate interior contra as mazelas, contra os maus pensamentos, contra a inveja, contra o ciúme, contra a vaidade, contra o egoísmo e tantas outras coisas que ainda nos aflige do ponto de vista moral, do ponto de vista da elevação de cada um de nós enquanto espíritos que nós somos. Paulo vivenciou isso à custa da própria vida, defendendo o nome do Cristo. E aí eu pergunto para vocês, quanto nós estamos empenhados em defender isto também? Em defender o Cristo. E quando eu falo defender o Cristo, eu não estou dizendo aqui que é para irmos à praça com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão e começarmos a pregar para todos aqueles que estejam, não. Porque a doutrina espírita tem um lugar próprio. Aqui é o local onde nós discutimos
às informações que nos foram passadas. É aqui que a gente troca as ideias necessárias ao nosso aprendizado. Eu digo o quanto nós estamos empenhados em defender o Cristo dentro de nós mesmos. Ah, mas eu defendo, eu acredito em Jesus, mas pratica, mas exercita o bom combate contra as mazelas e contra os pensamentos ruins? Exercita o bom combate contra as paixões físicas, contra as paixões espirituais, que nós temos, ainda temos nesse mundo de expiação e provas. Fazemos isso? É nessa hora que alguém deve estar pensando assim, mas é muito difícil. E é nessa hora que outros devem estar pensando assim, mas Cristo nunca disse que foi fácil. Para isso temos encarnações, encarnações e reencarnações. Para isso temos o arrependimento, o perdão, a reflexão. Santo Agostinho já nos ensinou, está no Livro dos Espíritos, à noite, depois de um dia, no seu quarto, sentado no seu catre, na sua cama, pensa tudo o que você fez durante o dia, o que foi bom e o que foi ruim. Pensa, refaz o seu dia, traz à sua mente as reflexões daquilo que você fez. O que foi bom, guarda. O que não foi tão bom, muda. Põe como meta fazer melhor no dia seguinte. Põe como meta renovar-se para os dias que virão. A palavra é agir. Agir numa renovação espiritual. Agir no bom combate que o nosso amigo Paulo nos ensinou. Não o que o mesmo amigo em Cristo, Saulo, exercitava, mas o que Paulo nos trouxe. O capítulo 148 traz a reflexão de Emmanuel. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Esse combate que Emmanuel traz talvez seja o pior dos atos que cada um de nós, que o ser humano, enquanto ser em evolução, possa praticar. Porque ele não se satisfaz em vencer, ele não se satisfaz em estar acima daquele derrotado, ele não se satisfaz apenas com a conquista, mas ele chega ao ponto de se vangloriar ao, como diria minha mãe, espinicar o outro perdedor, o que ficou com a menor cota. E isso está ainda para ser vencido por nós. A gente, acredito eu que não sou o único, a única pessoa a vir aqui e citar essas partes que ainda temos para evoluir. Mas é sempre importante dizer que cada um tem o seu ponto de evolução. Às vezes o nosso tema de hoje pode ser extremamente necessário para alguns, mas muito superficial para outros. Por outro lado, outros temas vão tocar a esse mais do que ao outro que hoje está fazendo a sua renovação. E é bom que isso aconteça, porque quando Paulo saiu nas pregações, ele não foi sozinho, nem fisicamente e nem espiritualmente.
O livro Paulo e Estevão traz para a gente que nada mais, nada menos, Estevão era o mentor de Paulo nessa sua caminhada. Olha que bacana. Foi apedrejado, foi morto, desencarnou nas mãos de Saulo e voltou para trabalhar junto com Paulo na jornada de descobertas, no bom combate a que Paulo se colocou. Assim também nós não estamos sozinhos. Como cada um tem o seu nível de evolução, cada um tem o seu grau de entendimento, cada um de nós é o mentor carnal, esse eu criei agora, é o mentor carnal do seu próximo, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu irmão. E nós temos essa obrigação enquanto família, enquanto amizade, enquanto cristãos, de ajudar o outro com o pouco conhecimento que nós temos. E temos um outro auxiliar, que é o nosso amigo espiritual, nosso espírito guardião, que por vezes nos fala, que por vezes nos orienta, e que por vezes atendemos plenamente, não é mesmo? Hein? De vez em quando, né? De vez em quando a gente escuta, de vez em quando a gente acata. Às vezes a gente fala assim, não vou ouvir isso não. Aí fala, não, mas se eu tivesse ouvido. Esse exercício de ouvir o nosso amigo espiritual, de ouvir os nossos irmãos encarnados que estão conosco nessa lide de aprendizado, faz parte do bom combate. Faz parte da oportunidade de melhorar. Ninguém sabe tanto que não tem o que aprender, e ninguém é tão ignorante no sentido de pouco conhecimento que não tem o que ensinar. Mas Emmanuel continua. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. E aqui eu queria chamar a atenção o seguinte: por vezes a gente fala assim, eu quero mudar, mas ainda não está no meu momento. Não, eu quero melhorar, mas isso ainda é muito difícil. Nossa, eu tenho mesmo que ler as obras, mas assim, o livro dos Espíritos não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Bacana. A gente aprende dentro da doutrina que cada um tem o seu tempo. Mas olha o que Emmanuel trouxe para a gente nessa frase. Em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma, nos estagnam, nos afetam, nos diminuem, não no sentido de perder conhecimento, porque isso não acontece, mas no sentido de gerar em nós uma frustração daquilo que a gente deveria continuar fazendo, no sentido de não nos deixar progredir nessa caminhada que, de uma forma ou de outra, é a nossa única obrigação, conforme diz o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para progredir, para nos tornarmos espíritos puros num futuro. E eu diria até futuro próximo, já que somos espíritos imortais. Essa é a nossa atribuição. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, se pergunta a eles, por que o mal prevalece? Por que o mal se encontra ainda no nosso mundo? E os espíritos responderam para eles, porque os bons são tímidos. Enquanto não entrarmos no bom combate contra nós mesmos, quanto à nossa inércia, e eu queria pedir licença para dizer nossa preguiça, sem que ninguém aí se sinta ofendido, o nosso comodismo, enquanto não vencermos esta dificuldade que temos,
nós não vamos estar no bom combate que Emmanuel traz para nós no capítulo 148 do livro Palavras de Vida Eterna. Não. Precisamos arregaçar as mangas espirituais, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e falar: Ledir, você ainda tem uma vaidade, um orgulho que precisa ser trabalhado. Você ainda tem uma violência, uma afinidade com o sexo desregrado que precisa ser trabalhado. Você ainda tem uma maledicência. Gente, eu estou exagerando, pelo amor de Deus, não vou achar que eu sou isso tudo não, tá? Você ainda tem uma maledicência que precisa ser trabalhada. Você ainda tem uma preguiça que precisa ser trabalhada. Porque na hora de defender a nossa moral junto aos outros, muitas das vezes a gente fala alto, a gente fica em pé, a gente põe o dedo em riste. E na hora de defender esse crescimento moral conosco, dentro de cada um de nós, a gente simplesmente diz: eu posso fazer isso amanhã. Não, hoje eu ainda não estou preparado. Emmanuel, é muito difícil de entender. Não, não é não. Emmanuel é muito objetivo. E eu costumo brincar que o Emmanuel vem com o punho fechado, porque se a gente não ficar esperto, ele acerta a gente em cheio, faz a gente cair na real, faz a gente cair na realidade a qual estamos vivenciando. Ele continua: o combate, né? O primeiro combate a que ele se referiu, a guerra, o combate exterior, os inimigos exteriores, chumba-nos o coração à crosta da terra, nos prende a esse mundo material, nos prende a esse plano físico, ao querer, ao poder, ao tomar, ao ter, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Ou seja, o que muito é dado, muito será cobrado. Agora, alguém pode estar pensando assim: mas se me é me dado conhecimento, como é que vai cobrar? Impondo responsabilidades. Mas também o físico. A quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado que preste contas disso. Olha a parábola dos talentos. Te dei 5, me devolveu 10. Te deu 3, te dei 3, me devolveu 6. Mas deu 1 e devolveu 1. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão nos planos superiores, porque ele é o aperfeiçoamento da alma, ele é a melhoria do entendimento, ele é o respeito a todos aqueles que estão ao nosso lado. E vão me dizer que isso não é um bom combate. Saber respeitar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, respeitar aqueles mais velhos. Nossa, meu pai puxava minha orelha quando eu respondia um tio. Hoje a gente não pode puxar a orelha mais, mas a gente pode falar, até aprender. E eu não estou referindo apenas a crianças, não. O bom combate é estar despojado de nós mesmos materialmente. Mas é lógico, o Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro para a gente que temos que ter coisas materiais para a nossa sobrevivência, o necessário, e seguirmos buscando a nossa evolução, o nosso aprendizado. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, ele foi... Quem é que me ajudou aí? Com o que ele foi? Cortado nos pedacinhos, como é que chama isso? Esquartejado, obrigado de novo.
Ele foi esquartejado no ano de 67 e ele escreveu a carta aos Timóteos entre 65 e 67 depois de Cristo. Por isso ele coloca nos últimos dias da experiência terrestre. Forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andar em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver o bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre. E aqui Emmanuel ajudou bastante Paulo, porque essa entrevista com o Mestre, ele caiu do cavalo e ficou cego por alguns instantes, tamanha magnitude da luz que emanava de Jesus para com ele. Então não foi uma coisa muito simples. Além disso, a conversa direta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso, para quem estava ali com cartas na bolsa para prender mais tantos cristãos, balançou. Passou a viver o bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre, até o caminho de Damasco, que foi quando ele encontrou com Jesus, ouviu Jesus o chamando. Estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Passou a servir o Mestre. Aquele que antes ele perseguia passou a ser seu senhor. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. E aí vem aquela parte que eu disse a vocês, que Paulo aceitou essa missão de braço aberto, e aceitou de tal forma que ele não pestanejou mais em nenhum momento após a sua transformação, nem pelos evangelhos, nem pelas suas cartas, nem pelo livro Paulo e Estevão. Não se ouve, não se lê uma só frase onde ele tenha se arrependido da drástica mudança que ele fez. Aí eu pergunto: estamos esperando Cristo vir e nos cegar e nos derrubar para fazermos a nossa mudança? Será que a gente acha que quando a gente faltou a palavra de novo, quando a gente desrespeita um pai, quando a gente desrespeita a individualidade de um colega de trabalho, quando a gente desrespeita um subalterno no serviço, quando a gente solavanca um filho, será que a gente acha que a gente não está perseguindo o Cristo em todos os seus ensinamentos, no seu evangelho, na sua boa nova? A gente não está faltando com amor, com respeito? Rossandro Kindley, ele conta uma história muito interessante, que ele, com 16 anos, ele foi conversar com a mãe dele para poder ir na micareta. E aí pediu à mãe: mãe, posso ir à micareta? A mãe falou: não, você não vai, que eu não tenho dinheiro para comprar seu abadá. Aí ele, sabe quando você vai com aquele risinho no cantinho da boca? Na hora que você fala assim: meu avô já me deu dinheiro, com aquela risadinha no cantinho da boca. Aí a mãe vira para ele e fala assim: você não vai do mesmo jeito, porque você é menor de idade, eu sou responsável por você e eu não deixo. Aí ele falou com ela assim:
Você vai ver quando eu completar 18 anos. E ela disse: vai ser a mesma coisa, porque você está dentro da minha casa, está comendo as coisas que eu ponho dentro de casa, vestindo as roupas que eu te dou, não vai mudar nada. Aí ele, bravo, virou para ela e disse: então você não me ama. Aí ela respondeu para ele: não te amo, não quero seu amor. Aí ele: o quê? Você não quer meu amor? Né? Já querendo fazer um choro. E ela falou: não, eu quero o seu respeito, porque o respeito futuramente vai me dar o amor que eu quero de você, que você vai entender a necessidade. Mas hoje eu quero o seu respeito, não quero o seu amor. Ele ficou 1 semana sem conversar com ela. Ela ficou 30 dias sem conversar com ele. No 32º ele já estava de joelho: mãe, pelo amor de Deus, conversa comigo, vamos fazer as pazes. E aí, quando ele fez o curso de psicologia, ele percebeu, entre outras coisas, entre outras emoções, entre outros sentimentos, que a base do amor é o respeito. E aí ele entendeu aquilo que a mãe dele estava ensinando. Quando é que nós vamos ter respeito por nós mesmos, amor por nós mesmos, e combater em nós o bom combate que Paulo nos ensinou? Combater as nossas más tendências, temos. Combater as nossas dificuldades de atendimento da doutrina, de atendimento do Evangelho do Cristo. Combater a vontade de dormir mais um pouquinho, ao invés de ir no estudo de palavras de vida eterna, no Jesus de Nazaré. Combater a vontade de xingar aquele cara que me fecha na rua, atravessando o carro, me dando uma fechada, jogando água na gente quando a gente está passando no passeio. Fala a verdade, dá vontade de soltar uma palavra sonora, dá ou não dá? Mas até aí temos que controlar as nossas palavras. Eu tenho um conhecido que ele costumava não, ele faz isso até hoje. Quando alguém mexe com ele, que ele fica chateado, ele trocou o palavrão pelo bendito. Então, em vez de xingar, ele fala: bendito seja. E ele dá a mesma entonação que a gente daria para um palavrão bem falado. Mas ele disse que mudou, porque ele sabe o poder do pensamento, ele sabe a força que os nossos pensamentos têm para atrair o que é bom, o que é mal, para atrair quem é bom e nos assessora e nos tutela, quem é mal e nos leva para o mau caminho. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Essa é a última frase do texto no Bom Combate, capítulo 148 de Emmanuel. E ela nos transmite também a recompensa que nós vamos ter se conseguirmos combater nosso bom combate, se conseguirmos mudar algo dentro de nós que acharmos ser a âncora que não nos deixa seguir em frente na nossa caminhada evolutiva. Vamos buscar recolher essa âncora de dentro de nós. Vamos buscar trabalhar aquilo, seguir Santo Agostinho, minorar nossos defeitos, alavancar nossas virtudes acima de tudo. Eu tinha uma dificuldade muito grande, há uns 10, 15 anos atrás, de falar graças a Deus. Às vezes as pessoas conversavam comigo, falavam uma coisa boa, me ressaltavam um dom, uma conquista, mas eu não falava. Depois eu comecei a pensar: poxa vida, mas se tudo que eu tenho eu devo a Ele, por que eu não falo graças a Deus? E comecei a falar no cantinho da boca, né, rapidinho: graças a Deus, graças a Deus,
Graças a Deus. E hoje eu consigo falar um graças a Deus bem sonoro, um graças a Deus forte. Às vezes eu não chego nem a emiti-lo, mas eu falo ele aqui comigo. Se eu tenho o que eu cativo, se eu tenho o que me fortalece, graças ao Deus, graças ao bom Deus, é porque eu soube seguir os ensinamentos do Jesus. É porque eu soube seguir em frente, não para vir aqui fazer esse estudo, fazer esse bate-papo, mas mudar os atos, mudar as formas de enxergar. Entender que religião não são dogmas nem ritos, mas é a minha ligação com Deus. Não é porque eu frequentei a igreja católica 20 anos, não é porque eu fiz 4 primeira comunhão, não é porque eu fiz crisma e tudo mais, que eu estou mais próximo de Deus do que eu estou hoje. Naquela época eu ia à igreja por obrigação. Hoje eu venho ao centro por vontade de dividir aquilo que eu amealhei, de dividir com vocês no dia de hoje, aquilo que a doutrina pôde me dar de conhecimento, de satisfação, de exemplos, como esse do Rossandro que eu citei, e tantos outros que já passaram por nós. Herculano Pires tem um livro, eu não vou me lembrar agora do título, mas que ele cita uma frase que eu aprendi com o Sr. Tobias Ferreira, professor de Esperanto, figura ilustre aqui de Divinópolis, do Espiritismo de Divinópolis, que o amor, aliás, que a caridade é o amor em movimento. A caridade é a prática do amor por parte de cada um de nós. Que possamos seguir no bom combate, praticando caridade com nós mesmos, à medida que nos elevamos nessa religação com Cristo, seguindo o seu exemplo, seguindo a terceira revelação, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, sendo melhores a cada dia. Que Jesus abençoe a cada um de vocês pela paciência, que possamos ter um excelente retorno ao nosso lar. Fiquem com Deus, muito obrigado.